Amém? Você crê que existe vida aí? Existe vida aí e a gente vai provar isso hoje através da palavra de Deus. Eu separei um texto bíblico aqui para a gente estar conversando hoje e eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida, assim como ele edificou a minha também, tá bom? A gente vai estar falando hoje sobre a esperança que existe no meio do vale dos ossos secos. No meio do vale existe vida. E a gente vai conversar sobre isso com embasamento naquilo que o Senhor já falou. Então, se Ele falou, tá falado, não tenho que duvidar, não é verdade? Meninas, vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Tá chegando direitinho aí? O som, tá tudo certinho? Porque a gente já vai começar, a gente já vai entrar na palavra e eu quero saber se tá chegando o áudio direitinho aí, tá bom? Bom, a gente vai ler hoje o texto em Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. E o título do nosso bate-papo hoje aqui, beleza, amiguinha, que tá certo. O título do nosso bate-papo hoje aqui é o Vale dos Ossos Secos. Não sei quantas pessoas já conhecem essa palavra, né? Mas só para eu explicar um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse texto que eu vou ler, isso daqui, na verdade, é uma metáfora, né? Foi algo assim que veio como uma figura de linguagem mesmo, né? Isso aqui não aconteceu na real, mas é um texto que foi trazido assim pela vida de Ezequiel e que significa a restauração da nação de Israel. Né? A gente já tinha falado anteriormente sobre o cativeiro que a nação de Israel viveu quando eles viviam no Egito, né? Nós tivemos dois cativeiros históricos na nação de Israel, que foi o cativeiro egípcio, que foi quando eles estavam lá no Egito, foram escravizados, e teve toda aquela libertação do povo, onde, né, o mar se abriu, o povo saiu, né, foi liberto e tal. E depois teve o segundo cativeiro, que foi o cativeiro babilônico. E é nessa fase aqui que o povo de Israel está, né? Quando a gente está lendo quando a gente vai ler esse texto aqui, tá? Então o povo, a nação de Israel, eles estavam vivendo uma fase em que eles achavam que não tinha mais saída para eles daquele lugar. Eles achavam que eles ficariam naquele cativeiro para sempre, porque eles não viam, né, saída. Mas aqui a gente vai ver que sim, existia, né, um momento da libertação chegaria. Então eu vou ler aqui com vocês o texto do Vale dos Ossos Secos, e fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim, no caso sobre Ezequiel, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Bom dia, Diva, seja muito bem-vinda. Ele me perguntou, né? Na visão que Ezequiel estava vendo, o Senhor estava perguntando para ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos:
Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Gente, esse texto aqui, ele é um texto que me impacta demais, porque a gente consegue perceber que para Deus não há cenário impossível. Para Deus não há nada que ele não possa realizar. Ele soprou vida no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos. A palavra não fala que os ossos estavam, que tinha carninha, que tinha ali ainda, algum resquício de vida. Não, ela fala que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, não havia nenhuma esperança de vida naqueles ossos, naquele vale. Mas o Espírito do Senhor soprou e houve vida. E a palavra do Senhor ainda fala que aquelas vidas, seriam restabelecidas em sua própria terra. O que isso estava significando? Nesse contexto aqui, essa metáfora, tá trazendo para a gente a mensagem de que o povo de Israel estava sem esperança de que poderia ter vida, de que eles poderiam ter a sua família, a sua nação restaurada. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na situação, existe chance de vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa manhã. Tem uma coisa, uma das coisas mais espetaculares que a gente consegue observar na criação de Deus, na natureza, aquele poder que a natureza tem aquela capacidade de se recriar. Às vezes a gente olha assim para uma árvore, por exemplo, aqui da minha casa tem uma árvore que podaram ela todinha, ela ficou só com os galinhos bem pequenininhos. E eu olho ali para ela e eu vejo, meu Deus, que cenário feio, parece que está morta. Mas a gente sabe que para ela dar frutos, para ela dar folhas novamente, ela precisa de poda, ela precisa ser tratada. E às vezes a gente olha assim para ela, a gente acha que não tem mais vida nela. Mas é ali no momento em que ela está sendo podada, que ela está sendo cortada, que ela está sendo restaurada. E o que isso tem
a ver com a sua vida financeira? Porque, né, aqui eu trato sobre finanças. E é exatamente sobre isso. Talvez você esteja aí cheio de problemas financeiros, cheio de dívidas. Você olha para a sua vida financeira e você acha que não tem condições de resolver. Você olha para a sua vida financeira e você acha que não tem saída para isso. Só que é no momento que você está passando por problemas financeiros que você está sendo podada, que você está sendo tratada pelo Espírito do Senhor. Ontem eu estava ouvindo de uma pessoa e ela estava agradecendo porque ela passou por muitas dívidas, ela quase entrou em depressão, ela teve a família dela, sabe, quase destruída, o casamento, e ela descontava o estresse das emoções dela, né, dos problemas financeiros dela, na vida dos filhos. Então ela estava vendo a família dela ser completamente destruída por causa dos problemas financeiros. E ela falou assim, olha, hoje, depois que ela conseguiu ajustar, né, a vida financeira dela, ela estava falando, olha, hoje eu sou muito grata a Deus pelo momento das dívidas que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por tantos problemas financeiros, eu estaria na minha vida naquela confusão de trabalhar só para pagar contas até hoje. Então, ter vivido com dívidas me fez chegar ao momento que eu precisei buscar por uma solução. E a solução foi algo efetivo na minha vida. Ela resgatou a vida que eu tinha, que estava sendo perdida. Eu achava que não tinha mais como viver, porque eu achava que não tinha soluções para os meus problemas financeiros. Então, ela conseguiu enxergar que existia vida naquela situação difícil que ela estava vivendo. Lógico, no meio do vale, muitas vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente acha que não tem saída, a gente acha que não tem solução, a gente acha que está tudo perdido. Mas quando a gente passa por aquela fase, quando a gente consegue chegar no momento da restauração, a gente olha para trás e fala como foi bom ter vivido aquilo. Olha como eu estava vivendo e olha como eu estou vivendo hoje. E a palavra do Senhor, ela está falando aqui que houve um barulho, né? Enquanto o Ezequiel profetizava vida sobre aqueles ossos sequíssimos, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Trazendo para a nossa realidade, o que isso quer dizer? Muitas vezes, quando você estiver resolvendo os seus problemas financeiros, as suas dívidas, vai doer, vai fazer barulho, você vai querer gritar, vai chacoalhar a sua casa, vai chacoalhar os seus relacionamentos, o seu casamento, vai chacoalhar, vai incomodar. Mas para trazer vida novamente, você precisa passar por esse vale e enfrentar o chacoalho que é necessário para você sair dessa situação. E aí ele fala assim, ó, e se juntaram osso com osso depois daquele chacoalho. Quer dizer, tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que estava, sabe, sem vida, sem aspecto nenhum de esperança de vida, foi se juntando osso com osso, quando Ezequiel começou a profetizar vida naquele vale de ossos secos. Então, o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã? A esperança de que mesmo que quando você olhe para sua casa, quando você olhe para sua família, você ache que está sem vida, que está tudo destruído, que está tudo acabado, ainda existe vida aí. Existe esperança aí nesse vale. E para esses ossos se reconstruírem, para esse corpo voltar a viver, para essa família voltar a se unir, você só precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a crer que existe vida aí. Que não está tudo acabado, que não está tudo destruído. Existe vida aí nesse vale de dívidas. Existe vida aí nesses problemas financeiros. Você só precisa saber como resolver. Mas isso é fácil, existem métodos para isso. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a crer.
Então, essa visão, ela que Ezequiel estava tendo aqui, ela nos traz essa esperança, essa confiança de que quando Deus manda, quando Deus nos direciona, a gente encontra a saída para os nossos problemas. E a gente só precisa buscar. Só que o texto continua aqui, ó. Depois dos ossos se chacoalharem, os ossos se juntarem, osso com osso, o Ezequiel olhou para os ossos e eles foram cobertos de tendões. Não ficou só osso, teve tendões, né? Os ossos estavam começando a poder se movimentar novamente, poder se locomover novamente, sair daquele lugar, daquele vale novamente. E depois dos tendões foi colocado carne nos ossos. Só que depois ele ainda tinha pele. Ou seja, o corpo ele estava sendo completamente restaurado. E depois da pele, ele observou que não havia espírito neles. Ainda não havia espírito neles. E o que o Senhor colocou no meu coração para falar sobre essa parte aqui desse texto? Às vezes você tá aí só, sabe, aquela situação, até tem vida, às vezes você até sai para comer fora, às vezes até você sai para ter um momento de lazer com a sua família, às vezes você até viaja, passeia nas férias, mas você faz tudo isso preocupada com as contas. No fim do mês você fica, meu Deus, como é que eu vou ter que me virar aqui nos 30 para pagar? Então tudo que você faz não te dá segurança, não te dá, sabe, confiança de que você está no caminho certo. Então, aí tem carne, aí tem ossos, tem tendões, tem pele, mas ainda não tem o espírito da vida. O espírito da vida é aquele que te faz ter tranquilidade, ter paz, ter vida em abundância, a ponto de você conseguir fazer tudo o que você deseja fazer e sentir tranquilidade no fim do mês de que você não vai ficar passando aperto. Existe vida aí e você só precisa saber como conseguir fazer essa vida florescer, para que você tenha tranquilidade na sua casa, na sua família. E a seguir, o que o Ezequiel fez? Né? Ele profetizou novamente, conforme a ordem que ele recebeu do Senhor, e o Espírito entrou neles. E finalmente aqueles ossos sequíssimos receberam vida e se puseram em pé. E a palavra fala que aquele ali era um exército enorme. Enorme. Quando a gente olha para um exército, a gente identifica força, a gente identifica garra, a gente identifica poder. E é isso que precisa fluir na sua vida, força, garra, poder. Você tem como sair dessa situação. Você é forte, você é guerreira. E você só precisa de posição, se posicionar para conseguir se fortalecer, para conseguir fortalecer sua casa, sua família, a sua vida financeira, né? E depois ele falou assim, ó, nossos ossos, né? Ele estava falando que aquela visão que ele estava tendo, aquela metáfora que ele estava vivendo, eles representavam a nação de Israel. Eles estavam sem esperança e estavam se desfalecendo, desvanecendo, achando que tinham sido exterminados, que achavam que não tinha saída. Mas eles perceberam que existia saída. E lá na frente, né, a gente continuar a história, a gente vai vendo que houve realmente restauração para aquela nação. Depois de anos e anos de cativeiro, a nação de Israel foi restaurada. Né? E ele fala assim, ó, no último versículo aqui: porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Talvez dentro da sua própria casa você não tem honra. Talvez dentro da sua própria casa você não tem confiança.
Porque as pessoas não dão mais crédito para você, as pessoas perderam a credibilidade em você. Elas acham que você não tem jeito, que você não tem solução. Porque você gasta demais, porque você se enrola demais, porque você negocia uma dívida para consertar outra e vai fazendo aquela confusão, aquele caos. Mas ainda existe vida aí. E você só precisa buscar esse espírito de vida para que você consiga reconstruir a sua honra dentro da sua própria casa. Gente, a seriedade disso aqui é muito grande. Existe vida e o Senhor pode trazer essa honra que você está perdendo, essa confiança que talvez você perdeu. Seu marido não confia mais em você. Seus filhos te criticam, porque até criança critica, né? A gente acha que não, mas até as crianças, elas estão observando. Então, para que você consiga viver essa restauração na sua casa, você precisa de duas coisas principais. A primeira é crer que existe esperança para você, que existe saída desse vale de ossos sequíssimos, que existe vida aí. E a segunda coisa é você orar. E eu não sei se você reparou, mas a palavra oração, ela é formada de duas palavras, né? Orar e ação. Gente, quando a gente trata de vida espiritual, a oração, ela move montanhas. A oração, ela traz solução quando a gente acha que não tem jeito para nada. E o poder do Espírito Santo, ele entra e age mesmo naquilo que a gente não pode fazer. Mas quando a gente trata de vida financeira, o Espírito Santo, ele não age naquilo que você pode fazer. Ele te capacita a fazer. Ele te dá sabedoria para fazer. E é isso que você precisa buscar. Sabedoria para administrar suas finanças. Sabedoria para conduzir a sua casa. Sabedoria para cuidar do seu dinheiro, da sua semente. Porque o seu dinheiro é uma semente. Se ela não está dando frutos, é porque você não está semeando da maneira certa. Então, você precisa orar e agir. Na vida espiritual, a oração serve, só a oração funciona. Mas na vida financeira, você precisa agir. Sair da inércia. Sair daquela situação em que você acha que não tem saída. Mas se você continuar sentado achando que não tem saída, você realmente nunca vai encontrar. E existe uma saída. Para todo problema financeiro existe solução. Talvez você não esteja encontrando ainda porque você não está procurando no lugar certo. Você está tentando fazer tudo da mesma forma como você sempre fez. E se você já fez de tudo e já tentou de tudo e viu que não deu certo, por que continuar insistindo na mesma coisa? Por que não tentar uma nova alternativa? Por que não buscar uma nova informação? E, gente, a gente tem aí na internet informações de graça. Então, ore por sabedoria. Peça, busque a Deus. Ele tem sabedoria para te dar. Ele tem sabedoria para te conduzir na sua jornada. Na condução da sua casa, da sua família. Administração do seu dinheiro. E muitas vezes você está aí passando por problemas conjugais, sabe? Por dificuldades na educação dos seus filhos. Porque você ainda não buscou sabedoria naquele que pode te dar para conduzir a sua casa, para conduzir as suas finanças. E para isso você só precisa de atitude. Então para de achar que não tem jeito para sua vida financeira. Para de achar que está tudo perdido, que você está no meio de um vale de ossos sequíssimos e que não tem esperança. Existe vida aí. Eu estou te falando, existe. Quem está falando aqui, na verdade, é a palavra do Senhor. E essa palavra não mente. Existe vida até no meio de um vale de ossos sequíssimos. E para isso, você só precisa buscar a direção de Deus para a sua casa.
Então, gente, é isso. É isso. Eu não vou nem me prolongar mais, porque é isso. É curta a mensagem de hoje. O que você tem feito com a sua vida financeira? Quais são as escolhas que você tem dado, que você tem tomado? Quais são as decisões que você tem tomado para a sua casa, para o seu dinheiro? Renegociar dívidas, ficar buscando troco sem saber o que você vai fazer com aquele troco no banco, tá ligando para o gerente do banco. Gente, gerente de banco não é seu amigo, ele só quer te vender mais empréstimos. Então para de achar que a solução vai estar em pegar mais empréstimos. Para de achar que a solução do seu problema financeiro vai estar em conseguir dinheiro. Você só vai tapar um buraco para cobrir outro. Destapar um buraco para cobrir outro. O que você precisa é de uma direção. A direção é o que está te faltando agora. A direção que você precisa está na educação financeira, está em buscar a direção de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, pedir sabedoria para tomar decisões, porque as decisões que talvez você tomou até agora só complicaram mais a sua vida financeira. Então busca a direção. Ele tem direção para te dar. E lembra que eu falei que é buscar a oração, em oração, a direção, a sabedoria em Deus e agir. Você precisa agir, buscar, ficar orando. E Jesus, fala comigo. E o Senhor fala e você continua sentada sem fazer nada. Nada vai mudar, porque naquilo que você pode fazer, o Espírito Santo não vai fazer. É você quem precisa se posicionar. Então, gente, eu sei que é difícil, tá? Eu não tô aqui falando que é fácil. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando por momentos financeiros difíceis, a nossa emoção fica desestruturada. A gente parece que a gente fica perdida, não sabe por onde começar. A gente não tem um passo a passo. Meu Deus, olha isso daqui, por onde que eu começo? Desestrutura a gente. E junta os problemas conjugais, e junta, sabe, as pessoas ligando para cobrar, banco cobrando, gerente cobrando, um monte de gente falando, e aquilo ali vai te desestruturando. E aí você parece que fica mais perdida ainda. Eu sei que é assim, gente. Eu sei que é. Então é nessa hora que você precisa parar e pensar. Eu não posso renegociar uma dívida, porque se eu renegociar, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo o valor da minha prestação, mas eu vou estar aumentando o prazo de pagamento. E toda vez que eu aumento o prazo de pagamento, eu aumento o valor da minha dívida. E aí, daqui a pouco, se eu não souber administrar, porque eu peguei um dinheirinho está sobrando aqui, né? Se eu diminuir o valor da minha prestação, o dinheirinho está sobrando. Mas eu continuo sem saber o que faço com esse dinheiro. Então, daqui a pouco eu estou enrolada de novo. Eu gasto aquele dinheiro e daqui a pouco eu pego outro empréstimo para resolver aquele problema. E você nunca sai dessa bola de neve de dívidas. E isso não é vida para você. Então, nessa hora que o banco te ligar para te cobrar, e que nessa hora que você perceber, caramba, não vai ter dinheiro para pagar tudo, e você não souber o que fazer, ora, pede direção de Deus. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você não tem que fazer o que o gerente do banco está falando que você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que é melhor para você, para sua casa. Porque o gerente do banco, ele só quer vender mais uma dívida para você. É assim que ele ganha dinheiro. É assim que o banco enriquece e você empobrece. Então, dever de casa aqui nessa manhã. Para de dar ouvidos para o que o gerente do seu banco está falando para você. Ele não quer te ver livre das dívidas. Ele não quer que você zere as suas dívidas, porque quanto mais você se endivida, mais a empresa que ele trabalha ele enriquece. É a primeira coisa que você precisa entender aqui nessa manhã. Existe vida aí. Existe vida nesse caos que você está vivendo. Mas para você começar a ver essa vida fluir, você precisa de estratégias. Você precisa de um plano.
E do jeito que você vem fazendo há anos, não tá funcionando. Eu acho que você já observou. Então, existem estratégias. E eu tenho uma aula, gente. Olha, é o que eu tô te falando. Para você aprender, você não precisa ter dinheiro. Para você saber como sair desse caos, você não precisa ter dinheiro sobrando. Você precisa querer fazer acontecer. Eu vou fazer o seguinte, eu quero muito ajudar você. Eu tenho uma aula lá no meu canal no YouTube. Para quem não segue lá o canal, gente, é Karina Moraes Finanças, tá? Tem uma aula lá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link dessa aula lá nos stories hoje. Que é para você não perder seu tempo lá procurando. É uma aula chamada Muitas Contas, Pouco Dinheiro. Como se organizar para pagar? Você precisa de estratégia. Se você tem muita boleto para pagar e o dinheiro não dá para tudo, você precisa de estratégias. Porque senão você vai continuar tomando decisão errada e você vai continuar se enrolando. Eu vou terminar nossa live, vou lá nos stories, eu vou botar o link para você. E eu quero o seu comprometimento. Porque não adianta, lembra que eu falei que não adianta só orar, você precisa agir? Eu quero o seu comprometimento, eu quero que você vá lá e assista aquela aula. Gente, a aula é de graça. Você não precisa de dinheiro para aprender. Eu vou falar mais uma vez. Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, Karina, eu não tenho dinheiro. Eu quero a sua ajuda, mas eu não tenho dinheiro. Tá aí, a aula é de graça. Então, gente, existe saída, existe vida no vale de ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor, quem está falando é o Senhor, não sou eu, não. Mas para você ver a vida acontecer, você precisa obedecer, igual Ezequiel obedeceu nessa visão. Ele foi lá, profetizou. Quando ele profetizou, ele viu os ossos se chacoalhando, ele viu os tendões surgindo nos ossos. Daqui a pouco tinha carne, surgiu a pele e continuou sem vida. Tinha um corpo ali, mas não tinha vida. E o Senhor falou para ele novamente, vai lá, filho do homem, profetiza. E o Espírito do Senhor soprou vida sobre aqueles ossos. Existe vida nessa vida que você está levando de miséria. Gente, que tristeza isso. Essa vida de escassez. Isso é vida para quem? Você merece e você pode viver melhor. Você só precisa seguir, começar a profetizar sobre a sua própria casa. E obedecer a ordem que você está recebendo, a direção que você está recebendo aqui hoje. Então eu quero saber se você recebeu essa palavra, se você crê que existe vida, né, nesse caos que você está vivendo, que pode surgir vida e vida em abundância, vida próspera. Eu quero que você coloque amém aqui, que eu quero saber se você está recebendo essa palavra, se você está entendendo isso, essa mensagem que o Senhor está trazendo ao seu coração hoje. Gente, eu tenho um temor muito grande, toda vez que eu venho falar, né, em Deus aqui, ler a palavra de Deus aqui, eu tenho um temor muito grande. Mas eu entendo. A gente tem que aprender a separar o que vem de nós e o que vem da parte de Deus para o seu coração. Então recebe essa palavra, porque isso aqui quem está falando não sou eu. É o próprio Deus através de mim. Então, amém. Que bom que você crê. Que bom que você acredita que existe vida no meio desse vale de ossos secos. No meio dessa escassez financeira. Olha, você tem muitos sonhos para viver. Deus tem grandes coisas para você. E talvez você esteja adiando os seus sonhos há tantos anos, porque você ainda não se posicionou para fazer acontecer. E eu volto a repetir, naquilo que é impossível para nós, eu creio grandemente no poder do milagre do Senhor. Mas naquilo que cabe a nós fazer, gente, o Senhor não vai fazer. Não fique esperando por um milagre, porque esse milagre quem vai fazer é você. Então se coloque na posição. Faça o que tem que ser feito.
Comece a cuidar do seu dinheiro de uma maneira mais inteligente, com mais sabedoria. Aprenda como se organizar. Aprenda a lidar com o dinheiro no dia a dia, porque muitas vezes são as suas decisões simples do dia a dia. As decisões simples, gente, que você toma no seu dia a dia, que colocou você dentro desse caos financeiro. E para você sair, só depende de você mudar as decisões que você está tomando. Tudo bem? Então, eu vou orar com você agora e depois eu quero que você vá lá nos stories, porque logo em seguida eu vou lá colocar o link daquela aula e eu quero que você assista e depois eu quero que você me chame lá no direct, porque eu quero ouvir de você que você assistiu a aula, que você está comprometido em fazer diferente, que você está com essa dificuldade X, mas que você já sabe o que fazer. Ou se você não sabe o que fazer, você me chama no direct que eu te ajudo. Eu tô aqui para isso. Mas não fique na inércia esperando um milagre acontecer, porque ele não vai acontecer. É você quem vai fazer, tá bom? Então vamos orar? Feche seus olhos, porque a gente vai agora entregar nossa vida financeira na mão daquele que tudo pode, né? Deus Todo-Poderoso, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua presença nessa manhã, Pai, nós nos colocamos, Jesus, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Reconhecemos, Jesus, que para nós, talvez, trazer vida para a nossa vida financeira está sendo muito difícil. Está sendo um desafio, a gente está perdida, a gente não sabe o que fazer, Senhor. Mas Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que dá sabedoria. É o Deus que pode operar milagres na nossa vida. E o maior milagre que o Senhor pode operar nessa manhã, Jesus, é nos dar sabedoria para lidar com o nosso dinheiro no dia a dia, para tomar decisões inteligentes para o nosso dinheiro, para cuidar do nosso dinheiro como se ele fosse uma verdadeira semente que pode sim dar muitos frutos, que pode sim nos trazer muita prosperidade, Senhor. E Deus, nós não estamos aqui te pedindo grandes riquezas, nós não estamos aqui te pedindo ouro, prata, não, Senhor, nós só queremos ter tranquilidade financeira. Nós só queremos ter o nosso casamento restaurado, os nossos filhos, ó Deus, sendo bem educados. É o que a gente deseja, Senhor Deus, para a nossa casa. A gente só quer, Senhor Jesus, poder realizar os nossos sonhos que muitas vezes estão sendo adiados por tantos anos, Senhor. E para isso a gente só precisa de sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, para Deus definir o que é uma prioridade para a nossa vida financeira. O que tem que ser pago primeiro, o que não tem que ser pago primeiro, como organizar as nossas finanças. Jesus, a gente precisa entender isso, porque a partir do momento que a gente conseguir entender, tudo vai fluir, assim nós cremos, em nome de Jesus. Então, Senhor, eu te peço, por favor, meu Deus, dá sabedoria para as minhas granatinhas, Jesus, por favor. Ajuda, Senhor Deus, traz, Senhor Jesus, a luz que elas estão precisando nessa hora, para que elas possam enxergar, Senhor Deus, aquilo que elas precisam fazer nesse momento, para que elas possam conduzir a sua casa de uma maneira sábia, porque a tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Deus, restaura o casamento, restaura o lar, cuida do futuro dessas crianças, dos filhos das tuas filhas, Senhor, cuida dessa casa. Deus, traz uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida em que elas possam deitar e dormir e descansar, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Eu abençoo a vida dessas meninas, Senhor Jesus, com toda sorte de bênçãos e profetizo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebeu essa palavra? Existe vida aí. Existe vida aí. Escreve o que eu tô te falando, porque eu quero ouvir depois você me contar
O que você conseguiu fazer para transformar a sua vida financeira e para conseguir voltar a viver com tranquilidade e realizar os sonhos da sua vida, da sua família, da sua casa. Tá bom? Meninas, então é isso. Um beijo no seu coração. Eu espero vocês na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã. Eu começo 9 em ponto. Vocês chegam atrasados, vocês perdem muita coisa, porque a live não fica salva no feed. Tá bom? Então vocês têm que estar aqui às 9 para vocês pegarem a palavra desde o início e receberem a bênção, senão vocês perdem. Tá bom? Então na semana que vem, terça-feira às 9 horas, a gente vai estar aqui e eu peço para que você venha e traga a sua família, porque com certeza tem gente precisando ouvir isso aí, não é verdade? Então, meninas, um beijo. Eu vou sair daqui e vou lá para os stories para colocar o link da aula e eu quero saber de você. E não deixe de me contar se você assistiu a aula e o que você aprendeu, o que você vai começar a fazer, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia para vocês. Deus abençoe essa casa. Amém? Tchau, tchau.